E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um selo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o selo. Hoje eu vou dizer o cliente, tá? J-Mount, essa logo aqui. E eles vão fazer uma campanha que é uma campanha que eles estão chamando de cliente premiado, tá? Então o marketing entrou em contato comigo para ver o que é que a gente poderia melhorar. Onde eu peguei algumas referências, tá? Como vocês estão vendo aqui, certo? Então, essas três referências aqui foi a que eu gostei. E a partir dessa referência, a gente vai criar esse selo para eles. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aqui no Illustrator, eu separar, tá? Eu separei cada elemento em uma página, tá? Porque eu quero levar cada elemento separado para dentro do Blender. Então, a gente vai exportar e aí a gente vai utilizar a extensão SVG, marcar essa opção usar artboards, tá? E eu vou exportar todas, que são 6, e eu vou colocar aqui de selo, e aí a gente vai perceber que ele exportou cada elemento aqui separado. Por quê? Porque o Blender ele trabalha com essa extensão, tá? Então vamos lá abrir o Blender. Essa aqui é a tela inicial dele. Com o mouse, se você clicar no Alt e arrastar, ele rotaciona. Se eu clicar Ctrl Alt, eu dou o zoom. E Alt Shift eu tenho esse movimento aqui. Então eu vou selecionar todos os objetos com a letra A e vou apagar. E aí eu vou colocar na visão frontal. E aí eu vou apertar a tecla 1, o teclado numérico. Tá? Se você não tiver teclado numérico, você configura aqui em Edit, Preferências, e aí você aperta essa opção, tá? Para emular o teclado numérico. Então, com a tecla Shift A, ele vai dar essas opções, onde a gente vai aqui em Image, Referência. E aí a gente vai atrás do nosso arquivo, vamos pegar essa versão PNG, e aí com a tecla S, a gente vai aumentar. E aqui, nesse ícone, tá? Esse ícone da nossa imagem, a gente habilita aqui a opacidade. E aí é só diminuir. Eu vou clicar aqui nesse filtro e vou habilitar essas opções. E aí, nessa opção aqui, você bloqueia o objeto. Então aí a gente vai em File, Import, SVG. Eu vou selecionar aqui um objeto, vou trazer para cá. Tá? Ele está aqui é porque ele está bem pequeno, certo? Ele está bem aqui, atrás da imagem. Então, se eu apertar, se eu clicar nele e com a tecla S de Scale, ele vai aumentar. Só que ele vai aumentar por esse eixo, tá? Então, eu vou voltar aqui e aí a gente vai em Object, Set Origin, Origin to Geometry. E aí o eixo já vai ficar no centro do nosso objeto. Então, S... Beleza? E aí a gente vai com a tecla R, rotacionar ele. R. Depois eu aperto X, que ele vai rotacionar só nesse eixo. E aperto 90 e aí Enter, que aí ele vai ficar com um ângulo de 90 graus. E para centralizar aqui na nossa viewport, eu clico no objeto, venho aqui no eixo Y, digito 0 e pronto. Tá? A gente tecla 1 de novo, visão frontal. Com a tecla G, eu arrasto. S de novo para escalar. G, posiciono e pronto. Agora a gente vai fazer esse mesmo procedimento com os outros, beleza? Aqui no cliente, ele trouxe cada letra em um arquivo separado. Então, para facilitar o nosso trabalho, a gente vai selecionar todos, botão direito e Join. E ele fica apenas como um objeto, tá? Depois que a gente trouxe todos os objetos e a gente posicionou, escalou e ajustou, a gente não vai precisar mais da nossa imagem de referência. Então, eu vou tirar da visualização e a gente vai organizar aqui, tá? A nossa Scene Collection
tá? Porque cada objeto ele criou uma collection, então a gente vai organizar isso aqui. E vamos renomear também. Pronto, depois que a gente organizou, a gente agora vai de um por um. Vamos começar aqui com esse símbolo, tá? E vou tirar os outros de visualização. E aí, nesse objeto aqui, a gente vai selecionar ele. A gente vai aqui em materiais. Ele tem esse material aqui, que ele veio automático, eu vou apagar ele. E então a gente vai aqui no objeto, a gente vai aqui em Geometry, Extrude, e a gente vai com a tecla Shift, a gente aumenta com mais precisão, tá? Então eu acho que aqui tá bom. A gente percebe aqui nos cantos que eles têm umas pontas, tá? Então a gente resolve isso em adicionando aqui um Subdivision Surface. E aí a gente resolve esse problema. Para a gente fazer a nossa caixa, basta a gente selecionar aqui em Fill Mode, a gente vai colocar Back. Então ele vai manter apenas a parte de trás fechada. E essa parte de frente vai ficar aberta, tá? Como se fosse a caixa de metal do nosso neon. Depois a gente vai adicionar o modifier Solidify. A gente vai diminuir aqui o offset e o thickness. Aí a gente percebe um problema aqui nas pontas. Então a gente vai em thickness clamp e vai aumentar aqui. Para resolver esse problema, vamos jogar ele para cima. A gente percebe que ainda está aqui, ó. Tem um problema aqui na curva, tá? Então a gente vai adicionar o Subdivision Surface. E a gente vai aumentar aqui para 2. E resolvemos esse problema. Então aqui a gente já tem a nossa caixa, certo? Então a gente vai fazer esse mesmo procedimento na elipse. Depois que a gente aplicou as mesmas propriedades aqui no nosso objeto, a gente vai pegar os modificadores e com a tecla Shift eu vou arrastar ele para cá e ele vai copiar tudo que a gente fez nesse, ele vai para elipse, beleza? Aqui na nossa página, se eu apertar o teclado numérico 3, ele me dá a visão lateral, então é mais fácil para a gente trabalhar. Aqui na nossa barra, a gente vai fazer um truque que é bem bacana, que é o seguinte. Eu vou adicionar um cubo. Vou pegar aqui a visão lateral com a tecla 3. Com a tecla S eu escalo. S, Y, S, Z. Com a tecla G eu movo para cá, com a tecla L eu rotaciono. Vou posicionar bem aqui. Frontal, S, X, e vou colocar bem aqui no meio. Então a gente vai ter isso aqui. E aí, antes da gente aplicar o efeito, clica com o botão direito e eu vou converter ele em Mesh. E aí a gente clica nele, vai adicionar esse modifier Boolean. E aqui em Object, eu vou selecionar o nosso cubo. E quando eu faço isso, se eu tirar a visão do cubo, ele fez o recorte. Ok? E aí a gente vê um pequeno problema aqui, nessa área aqui, mas a gente vai adicionar um outro modificador, Remesh. Eu vou jogar ele, vou dar um Sharp, vou jogar ele para cima
E aí a gente corrigiu esse erro, tá? Então eu vou fazer o mesmo procedimento embaixo e nas laterais. Para mim duplicar, basta apertar Shift D e aí ele cria uma cópia. Eu aperto no botão Z para ele mexer na vertical. E aí a gente vai para a visão lateral, uma tecla 3 de teclado numérico. Reposiciono. E aí eu seleciono esse de baixo, seleciono esse aqui, botão direito e Join. Ok? Que ele ficou como um objeto só. E aí, quando eu tirar aqui a visualização, ele vai estar com esse efeito. Agora eu criei 3 cubos aqui. Eu vou juntar os 3. Eu vou rotacionar ele. R, Y e 90. Visão de cima é a tecla 7 do teclado numérico. E aí eu vou posicionar ele aqui. Vou rotacionar. Visão frontal. S, Z. Shift D eu duplico e aperto X para ele travar aqui no eixo X. Levo para o outro lado. Visão de topo. Ok. E aí eu vou selecionar esse e esse. Join. E aí a gente vai visualizar o nosso cubo. Esses dois. Vamos selecionar todo mundo. E Join. Quando eu tiro ele não ficou, então a gente vai fazer a mesma coisa. É aqui o Boolean e a gente vai selecionar o objeto, tá? Que é o cubo 5. E aí a gente vai ter esse efeito, o recorte. Agora a gente vem na palavra premiado, tá? A gente vai para a lateral e joga ele para frente. Então a gente vai apagar aqui a textura dele e vamos aplicar o Extrude novamente. E aqui no premiado a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou Shift A, a gente vai colocar um Lattice e ele vai criar esse box bem aqui. A gente vai pegar esse box e vamos posicionar ele. A gente vai mover a palavra premiada e vamos envolver essa palavra. E depois que a gente envolveu a nossa palavra, a gente vai nesse ícone aqui e vamos dividir ele. Então eu vou dividir nessas 3 partes aqui e vou dividir aqui em uma parte no meio. Aí a gente seleciona a nossa palavra premiada e vem nos modificadores e vamos selecionar aqui o Lattice. Aí a gente vem em Object, seleciona o Lattice e ok, o que é que acontece quando a gente faz isso? Tá? Se eu colocar aqui na visão de Edit Mode, eu posso selecionar aqui esses pontos e aí quando eu movo esse ponto, ele vai levar a palavra junto. Tá? Então a gente vai fazer como? Eu vou selecionar esses 3 pontos aqui. Vou na visão lateral e com a tecla G eu levo ele para cima aqui. Depois eu vou pegar esses 3 aqui e esses 3 aqui. Vou na visão de topo e eu vou mover para baixo. Faço a mesma coisa com esse aqui, com esses 2. Aí depois eu pego esses 3 e esses 3 aqui, visão de topo, tecla G e baixo mais um pouco. Então a gente vai ter esse efeito curvado, só que as letras ficaram com esse problema aqui. E aí a gente vai para Object Mode, seleciono nossa palavra e vou selecionar aqui o Remesh. Tá? A gente vai em Sharp, vou aumentar aqui para 10
Remove Disconnect e vou colocar aqui para cima. E aí a gente resolveu esse problema. E aqui está a nossa primeira parte do nosso selo. Beleza? A gente já evoluiu bastante. Então, e o que a gente vai fazer agora é colocar uma malha de metal que está lá nas nossas referências. Tá? Que é essa malha bem aqui. Que está aqui também, ela está aqui também, ela é bem comum. Só que a gente vai para o Illustrator novamente. Então, eu criei uma página. Vou criar aqui um quadrado. Um círculo. Vou centralizar os dois. E vou clicar aqui no Pathfinder. Vou diminuir. E eu vou adicionar aqui um Object, Repeat e Grid. Tá? E aí acontece isso. Eu posso juntar. Aí depois que a gente tem a nossa malha, eu vou duplicar ela. Vou criar aqui um retângulo. Colocar para trás. Vou pegar o meu símbolo e vou aparar. Tá? E ele vai criar essa caixa aqui. Onde eu jogo para frente. E aí eu aparo novamente. E agora que a gente tem a nossa grade, a gente vai só exportar essas duas páginas. Save as, SVG, use Artboard e range 7 e 8. File, import, SVG. E aqui está a nossa grade. Então eu vou, mesma coisa. Vou na visão lateral. E vou colocar um pouco para cima. E aqui está a nossa grade. Eu vou só tirar aqui a textura dela, o material. E vou dar uma extrusão bem pouca, 0.01. Foi muito. 001. Beleza? E aqui está a nossa grade. Então, vamos fazer a mesma coisa na elipse. E aqui, pessoal, está o nosso selo. Ele já está bem legal. O que falta agora é só o neon, que é o que a gente vai fazer agora, certo? Para a gente fazer o neon, a gente vai utilizar curvas. Então, talvez essa ferramenta não esteja instalada no seu Blender. Então, para garantir, vocês vão aqui em Add-ons e Add Curve Extra Objects, tá? Porque aí com isso a gente vai ter o seguinte: Shift A, Curve, e ele vai te dar essas opções aqui, tá? Então a gente vai utilizar aqui a Bezier, que é essa curva bem aqui. Então eu vou rotacionar ela RX 90, tá? E aqui é a nossa curva. Então se eu clicar em Edit Mode, eu vou poder trabalhar com ela, com a letra G, letra S, os mesmos comandos. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai posicionar aqui na nossa letra C, a gente vai posicionar o nosso símbolo e vamos ajustando aqui a curva, tá? Só G, ó. Tecla G, cliquei, tecla G. E você vai fazer do Path, parecido com Photoshop ou Illustrator, beleza? E aí, para a gente continuar com o Path, basta a gente apertar a tecla E e ele vai nos dar um outro ponto. Então você posiciona e rotaciona. Então, pessoal, eu fiz aqui ele quebrado aqui, tá? É questão de gosto mesmo, mas você pode fazer ele junto, tá? É só porque eu acho que assim fica melhor. E agora, depois que a gente fez a nossa curva, a gente vai aqui em Round, tá? Clica nas propriedades em Round e aqui em Depth a gente aumenta um pouco. Aqui em Resolution a gente vai aumentar
porque aí a gente tem uma resolução melhor. Eu vou colocar 36 e eu vou diminuir um pouco aqui, porque essa vai ser a parte de dentro. E aí eu vou copiar e vou colar, e nesse segundo eu vou colocar ele mais grosso, porque aí fica como se fosse o vidro, tá? Então a gente aumenta mais um pouco. E aí a gente vai ter o vidro, que é esse mais grosso, e dentro vai ficar a luz do neon, beleza? E a gente sabe que no neon ele tem um suporte. Então o que a gente vai fazer é, aí eu vou em Object Mode, Shift A, vou pegar um cilindro, tá? E a gente vai fazer o seguinte com ele. Vou colocar na visão lateral, vou tirar aqui a visualização da caixa e vou colocar aqui no centro, tá? Então quando eu colocar na visão frontal, ele vai ficar assim. E aí eu vou colocar aqui na visão de topo, tá? Na visão de cima, e vou criar um outro cilindro. Insert. L, X90, S, Scale. Agora a gente vai para a visão frontal e a gente vai mover ele para cá, para baixo. E aí a gente vai ter aqui o nosso suporte. Agora eu vou clicar aqui em Shade Smooth, tá? E aí a gente vai em Edit Mode e eu vou colocar um Loop Cut, que é essa ferramenta bem aqui. Essa bem aqui, Loop Cut. Ctrl L. E ele vai me dar esse corte. Então eu clico e arrasto. Ctrl L de novo, clique e arrasto. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Shade Smooth. A gente tem aqui o nosso suporte. Clica com os dois e Join. Pronto, a gente já tem o nosso suporte aqui, visão frontal. A gente vai só duplicar agora, Shift D. E aí vai ficar assim o nosso neon. Só aqui que ficou aberto, mas se eu vier aqui em Fill Caps, tá? Nas propriedades eu fecho. Beleza? Eu vou só posicionar essa galera todinha um pouco mais para cima. Então eu vou bem aqui em Neon C. Seleciono todo mundo. G, Z, Y, tá? Que ele vai para frente. E vou posicionar bem aqui. Ok? Então aqui está o nosso neon da letra C. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Pronto, agora eu já fiz da elipse, tá? E aí a gente tem a nossa modelagem completa do nosso selo, que ficou muito legal, né, galera? Então, o que a gente vai fazer agora é colorir isso aqui, tá? Colocar os efeitos e terminar o nosso selo. Vamos lá. E aí tem mais uma coisa, tá? Antes da gente começar a colorir, vamos criar aqui o nosso cenário, tá? Então, letra A, seleciono todo mundo. G, GZ para ir para cima. E aí, Shift A. Vamos criar um plane. S para escalonar. Colocar bem grande mesmo. E aqui a gente vai em Edit Mode. A gente vai clicar nesse ícone aqui, que é o que vai selecionar a linha, tá? E a gente clicou aqui, ó, selecionamos só essa linha, tá? Esse aqui seleciona a face inteira e esse aqui vai selecionar só os pontos, tá? Mas eu quero essa linha bem aqui, tá? Porque eu vou apertar a tecla E e ele vai me dar uma extrusão, e tecla Y para ele travar no eixo. E aí eu aumento, clico aqui de novo e eu vou apertar o atalho Ctrl B, e aí eu arrasto, ele faz isso. E enquanto eu estou aqui, eu posso apertar a tecla mais e ele vai adicionando segmentos, tá? E eu acho que aqui tá bom. Object Mode, Shade Smooth, e aqui está o nosso cenário.
Aí eu vou selecionar aqui essa linha, tá? E GY eu vou diminuir porque não precisa disso tudo. Tá? Então aqui a gente tem nosso cenário. Ok? E para a gente colorir, a gente vai apertar aqui no render, tá? E aí a sua imagem vai ficar escura porque ela não tem luz, tá? Então a nossa cena fica escura porque ela não tem luz, é o que a gente vai colocar agora. Então Shift A, Light, vou colocar uma área Light, tá? E ela vem para cá, eu vou só colocar ela para cima. Deixa eu melhorar aqui minha visão. G vem para cá. E eu posso clicar nesse ponto aqui, ó, e arrastar para o nosso objeto, onde a gente quer que ele fique. Com S eu vou aumentar. E aqui em Power eu vou colocar 500. E aí já vai ter nossa luz aqui. Eu vou duplicar, Shift D. Vou rotacionar e eu vou colocar bem embaixo aqui. Vou diminuir a intensidade dela. Vou duplicar, Shift D. E vou colocar uma em cima. E quando eu clico bem aqui nesse ícone em cima, eu tiro a visualização desses objetos, câmera, luz, essas coisas. Então, eu vou desabilitar aqui para a gente ver só o nosso selo. E antes também da gente colorir, eu vou inserir uma câmera, tá? Shift A, câmera, G, e aqui está a nossa câmera. Vou apertar a tecla 0 do teclado numérico e ele vai me dar a visão da câmera, tá? E aí tem um truque muito legal, que é aqui na câmera, que eu vou bloquear a câmera, porque aí na minha visão de câmera eu mexo só aqui no objeto, tá? E aí a gente vai enquadrar ele aqui mais ou menos na posição que a gente quer. E agora a gente vai colorir. Para colorir, a gente vai usar essa área aqui. Eu vou mudar aqui, eu vou mudar para Shade Editor, que é onde vai estar os materiais. Então vamos lá. Eu clico na elipse, tá? Vou em materiais, novo, tá? E ele vai me dar esse gráfico aqui. E a gente vai mudar a cor da base. Eu quero vermelho. E aí eu posso usar um metálico. É só eu afastar aqui, ó, ele vai dar um tom metálico. E aqui para mim ficou bom. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse aqui, selecionar aqui esse C. E eu posso simplesmente pegar esse material 1, que foi o que eu criei, e ele vai aplicar lá para nós. Tá? Então essa grade aqui, a gente vai colocar um novo material também. Aqui a gente vai colocar um preto, tá? Pode ser até esse aqui, que a gente usou na grade. Beleza, pessoal? Então aqui a gente coloriu, agora a gente vai pro neon, tá? Então eu vou tirar aqui da visão de câmera. E no suporte, a gente vai adicionar um material, tá? Metálico mesmo. Como vocês estão vendo aqui, ó. Ficou bem bacana. E algumas coisas vocês vão aqui testando, tá? É bem intuitivo. No Roughness, ó. O Roughness ele fica mais cromado. Então, uma vez que eu criei aqui, eu vou selecionar e aplicar em todos. Agora a gente vai pro neon, tá? Então eu vou desabilitar aqui o vidro. E no neon a gente vai aplicar o material. E aqui em Surface a gente vai colocar Emission, tá? Que ele vai dar essa luminosidade, certo? E no render, a gente vai colocar aqui no render, que a gente vai trabalhar no Eevee, a gente vai colocar Ambient Occlusion, vamos habilitar Bloom, que quando a gente habilita o Bloom, ele já dá esse efeito de neon. Screen Space Reflections também. Depth of Field, a gente vai colocar em High Quality. E agora a gente pode escolher a cor do nosso neon. Ele pode ser um pouco mais amarelado, ou a cor que vocês quiserem. A gente vai clicar no vidro aqui, adicionar um novo material. E a gente vai mudar aqui o
Transmission no máximo e o Roughness no mínimo. E aí a gente vai adicionar um shader translucente, tá? BSDF, vou colocar para cá. E aí a gente vai shiftear novamente e vai adicionar um Mix Shader, tá? Onde a gente vai pegar o translucente, colocar aqui em cima e esse a gente vai colocar embaixo. E esse aqui, o mix, é que a gente vai ligar aqui no Surface. E eu cometi um erro, que não é esse aqui, não é translucente, tá? Desculpem, gente. É o Transparent. E ele vem para cá. Ok? Então, quanto mais eu diminuo, mais ele fica transparente. Quanto mais eu aumento, mais ele vai ficando opaco. E aí a gente até consegue ver o vidro aqui. Só que a gente quer mais brilho, então eu vou colocar bem pouco mesmo. Eu acho que aqui tá bom. E aí a gente fez o nosso vidro. Então basta a gente vir aqui nesse e aplicar o mesmo material, 07, tá? A gente pode renomear, tá? É mais organizado. Certo, pessoal? Então 0, para a gente ter a visão da câmera aqui. E agora a gente vai colocar um material aqui no nosso plane. Vou colocar esse preto aqui que a gente usou aqui. Posso dar um metálico nele também. Aqui no J-Mount eu vou colocar mais metálico. E aqui está o nosso selo, tá? É um selo que ficou muito bacana. Então eu vou exportar. Render Image, tá? A minha câmera, o tamanho do render, ele tá 1920 por 1080. Ok? Eu posso aumentar esse aqui, botar 1920 por 2000. Vou aqui em View, vou desabilitar para mim ver o tamanho, como é que vai ficar. Eu acho que aqui tá bom. A gente vai em Render Image. Dependendo da sua placa de vídeo, pode demorar um pouco também. Então a gente vai aqui no cubo, desabilita essas duas opções e vamos de novo, Render Image. E aqui a gente tem a nossa imagem. Agora a gente vai em Image, Save e vamos salvar com um selo final. E aí com esse selo eu criei uma peça, vamos dizer que é uma peça conceito, tá? Eu só ajustei aqui no Photoshop brilho e contraste. E a gente vê que é um material que tem bastante qualidade. E eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscreve no canal, tá? Que isso me incentiva a fazer mais vídeos legais para vocês. Beleza? Então, até a próxima.